Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Dei uma refletida aí se eu ia gravar vídeo a respeito desse tema, mas é meio que obrigatório até falar, embora eu não esteja com muito saco, com muita vontade de abordar, de refletir, de convidá-los a pensar sobre esse tema. Não por ser... Aliás, é sim, de fato, um tema bem desgostoso, mas é mais a parte de repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes, sobretudo você que já acompanha esse canal aqui, sobretudo as nossas gravações dos nossos podcasts, as gravações das nossas lives aqui no YouTube. Se você ainda não conhece, fica aí o convite para você se inscrever nesse canal dedicado inteiramente à cobertura do futebol italiano. E se você já acompanha, você sabe muito bem aquele esquema, deixa o seu like, faça a sua inscrição se você não está inscrito, deixe o seu comentário, vamos discutir sobre esse tema aí. Não é nada proveitoso, mas sim, eu acho que um pouco necessário. E se você já está acostumado, então você sabe bem que eu já digo e defendo, faço essa crítica já há um tempo, que é o modo como o campeonato italiano, na figura da Liga A, que organiza aí a primeira divisão do Calcio, não leva a sério o tema de racismo, apesar das campanhas e tudo mais. A gente vai para o enésimo caso. Vou fazer aqui uma rápida descrição do que aconteceu, se você ainda não sabe, mas uma das formas de saber é lendo o nosso artigo no golazzo.com.br. Está contando exatamente o que aconteceu, mas o resumo é este aqui. Rodada 29 da Série A 2023-2024, jogo no San Siro, Inter versus Napoli. O Acerbi, zagueiro da Inter, proferiu ofensas racistas aí direcionadas a Juan Jesus, o zagueiro brasileiro do Napoli, que durante a partida ali já reclamou, propriamente com o Acerbi, o agressor aí nessa situação. Ele foi em direção ao árbitro, até tem também um post no nosso Instagram, o @blogolazzo, contando toda essa história, se quiser confira lá depois. Teve essa discussão, mas meio que no pós-jogo ali na entrevista, saindo do jogo, o próprio Juan Jesus foi ao microfone do DAZN, contou o que aconteceu, falou, me ofendeu dessa maneira, mas me pediu desculpa, eu só avisei o árbitro ali que o bicho pegou, não gostei, e ficou resolvido em campo. Só que não, passa aí quase 24 horas desde o ocorrido. A gente até noticiou também que por causa disso o Acerbi foi desconvocado, então ele estava prestes a se juntar aos outros jogadores da seleção italiana que vai realizar amistosos aí nos Estados Unidos. E ele foi desconvocado. Saiu uma nota ali falando, por mais que ele afirme, a gente tenha constatado que não teve nenhuma agressão racista, nem nada do tipo, a gente entrou em acordo aqui, o Acerbi e a comissão, de que ele não vai disputar esses amistosos aí pela seleção italiana. O Mancini foi convocado no lugar dele, e aí começou a partir disso a desenrolar de novo a história. Foi lá o Spalletti, obviamente perguntado sobre isso, técnico da seleção italiana. E ele falou, então, falei ali com a Acerbi, parece que não aconteceu muito isso, não foi uma agressão preconceituosa nem nada. Até liguei para o Juan Jesus, mas não chamou, ligação caiu, coisa do tipo assim. E aí, tudo isso, né, essa repercussão de que, foi bem assim, levou a Juan Jesus a publicar no seu Instagram e falar assim, beleza, pra mim tinha resolvido em campo, mas o jeito que o Acerbi tá tomando aí a situação, como ele não entendeu muito bem, assim, pra mim basta, sabe, é um problema. Ele, assim, voltou atrás, não estava resolvido dentro de campo, e a gente sim se encaminha para o enésimo caso de agressões racistas dentro do futebol italiano, sobretudo dentro da primeira divisão. E aí, assim, os casos se repetem primeiro por um problema claramente existente na sociedade, sobretudo na sociedade futebolística italiana, não como um todo, mas é de fato um problema, mas sobretudo porque o campeonato italiano não tem nenhum interesse em combater o racismo. Eu vou até repetir isso daqui. O campeonato italiano não tem nenhum interesse em combater esse tipo de acontecimento dentro aí das partidas e em volta das partidas de futebol. Não tem. Está cada vez mais claro, e aqui eu repito aquilo que eu não queria repetir, mas que eu já venho falando, que a principal campanha para que essas coisas acabem é uma camisa personalizada, um ensaio fotográfico horroroso envolvendo ali jogadores e jogadores, e até, se você quiser, você vai lá jogar o seu FIFA e pode vestir a camisa que combate o racismo. É essa maneira que o futebol italiano está tentando combater. Então, assim, para mim não tem nenhum interesse em resolver a situação, isso aí está muito claro.
Ah, beleza, mas teve um caso ali do Mike Maignan recente, foram torcedores ali da Udinese que fizeram essa agressão direcionada ao goleiro do Milan. Inicialmente não teve nada, ele ameaçou deixar o campo ali e tudo mais, e aí depois fechou-se o estádio da Udinese por algumas partidas, identificaram as pessoas foram banidas, então teve uma resposta diferente, a gente via assim, um movimento um pouco diferente, mas depois o estádio ficou aberto na partida seguinte, só aquela parte atrás do gol que ficou fechada, então assim, foi meio que estamos sentindo a pressão, vamos fazer alguma coisa, mas não tão assim. Mas para mim, assim, não cola, porque a gente transfere para essa situação, e aqui tem um exemplo bem claro para você entender. Nessa situação do Mike Maignan, foi a torcida, e normalmente acontece mais com a torcida do que com os jogadores. Dessa vez foi um jogador de primeira divisão, do time que vai ser o campeão italiano, titular dessa esquadra e provavelmente titular da seleção italiana também. Então, eleva-se o grau dessa agressão, desse acontecimento. Mas fica cada vez mais claro que esse tipo de campanha de ensinamento, se é que está acontecendo, de camisetinha, de ensaio que você coloca exatamente os jogadores de futebol, não está adiantando de merda nenhuma. Então assim, vamos tirar a questão racismo da jogada. Vamos colocar como se fosse proibido falar a palavra lápis, por exemplo. Ao invés de você punir as pessoas que estão falando lápis, você coloca uma camisa nessa pessoa, fala proibido falar lápis. Ela veste a camisa, tira a foto que ela é obrigada a tirar num ensaio besta, que ninguém visualiza praticamente, e vai a campo. A pessoa se lembra? Tem algum incentivo de não falar lápis? E pior, por quê? Porque lápis é um objeto comum, faz parte do vocabulário daquela pessoa. Ela nunca foi punida por isso. Então se você tenta mudar isso por meio de uma camiseta, de uma campanha num videogame, a pessoa vai continuar falando. E eu estou usando esse exemplo tão besta quanto o lápis, porque o modo como essas pessoas estão tratando ele não entendeu muito bem, eu só falei lápis. É isso. Faz parte do vocabulário. Eu não estou dizendo que o cara é 100% racista, mas é uma cultura, é um hábito, não chamemos de cultura, chamemos de hábito, que existe. E se você continuar combatendo dessa maneira, mas não vai mudar nunca. Nunca. Então, por isso que eu repito, não tem interesse nenhum da Série A, da Liga A e mudar isso. Toda vez que eu vejo aquela maldita campanha ali de camiseta, de ensaio fotográfico e jogador e tudo mais, me dá um negócio. E não é eu sendo, ai meu Deus do céu, estou tão preocupado com a luta contra o racismo. É óbvio que eu estou, mas como qualquer pessoa tá, não tem nenhuma virtude em pensar isso. A revolta vocês estão enganando quem com isso? Vocês estão tentando de novo mandar uma campanha bosta dessa e achar que alguma coisa vai mudar? E não vai. E aí piora, né? Piora, porque a gente assim já amarra todos os acontecimentos de um dia todo para assim, selar o pior dia na história do combate ao preconceito via futebol italiano. É disparado pior, assim. Não sei até que ponto vocês estão por dentro do que aconteceu do caso Robinho, tem tudo a ver com o futebol italiano, infelizmente. O cara me solta uma entrevista aí no final de semana e repercutiu hoje, exatamente em meio a toda essa discussão, de que ele foi condenado por racismo. Mas eu joguei, Carol, praticamente 9 anos, 10 anos na Europa. Só 4 anos eu joguei na Itália. E eu já cansei de ver histórias de racismos com companheiros meus, com companheiros próximos que jogaram comigo. Vocês podem pesquisar o que acontecia com, por exemplo, posso te dar exemplo do Mario Balotelli, que era um jogador negro e sofria muito com isso e jogava para defender a seleção italiana. Outro jogador, o Prince Boateng, que também sofria muito com isso e pediu para que não tivesse mais a possibilidade de jogar porque ele estava sendo chamado de negro, de macaco. Então, infelizmente, isso tem até hoje, né? O ocorrido foi em 2013, nós estamos em 2024. E o que a justiça italiana fez? O que a justiça faz com relação a isso? Nada. Então, o que me leva a crer que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato, que eu repudio o racismo, são os mesmos que me condenaram e que estavam ali no meu julgamento. Um negro, sem voz, sem falar nada. Com certeza, se o meu julgamento fosse para um italiano, para um branco, com certeza seria totalmente diferente. Eu não sei se você conhece muito bem a história, eu vou deixar aqui os links para você visualizar e principalmente ouvir as questões, os áudios, as evidências que levaram o cara a ser condenado na Itália por estupro. Ele e mais um cara foram condenados na Itália por abusar de uma mulher. Ele e mais 5, 6 caras, mas só 2 tomaram a condenação. E segundo o Robinho, nessa entrevista dele aí, ele foi condenado porque ele é negro. Então assim, foi racismo. Ele falou, as pessoas que agridem com xingamentos, o Balotelli, o Kevin Prince Boateng, são as mesmas que me condenaram na Itália porque eu sou negro e tudo mais. Assim, é um dia para se esquecer completamente. E aqui eu não vou ser o cara que condenou, tá apontando o dedo no Robinho, porque a justiça italiana fez isso.
E eu convido você, se você ainda não escutou os áudios da reportagem do UOL, tem ali 5, 6 episódios que mostram ele mesmo confessando, teve grampo no carro dele, grampo no telefone, enfim, ele confessando tudo que ele fez e aí saiu a condenação. Tem também essa reportagem aí, que ele deu entrevista, acho que para Record, no qual ele se defende. Vou deixar o link também. Assista essa entrevista que ele traz os argumentos dele. Mas o fato é que ele está condenado. Ele é mais um cara de um grupo de 6 que abusaram essa mulher. Ah, por que ele está condenado então? É porque ele é negro? Não, porque tinha 2 caras só na Itália, o resto fugiu para o Brasil. A reportagem do UOL conta isso. A Itália só processa pessoas que ela consegue encontrar. Quem morava na Itália? O Robinho enquanto jogador e esse amigo dele que também morava na Itália. O resto fez uma festa e voltou pro Brasil. Nem processado estão. Estão vendo no Brasil e não vai acontecer nada. E agora tá vendo se o Robinho vai cumprir a sua pena, mesmo estando no Brasil, ele e esse outro cara que foi condenado aí. Porque na Itália, se voltar, acabou, né? Mas pode um negócio desse? Assim, é essa maneira que vai se tratar o problema do racismo no futebol italiano? O cara, assim, novamente, não sou eu que estou falando que ele está condenado, é a justiça italiana e os áudios, as evidências que ele produziu contra si. Então, assim, ele tira todas essas evidências no qual ele confessa boa parte da coisa e diz que ele só foi condenado por causa de racismo. É mole. É assim que o futebol italiano vai tratar do tema, num dia só. E assim, eu não sou o paladino da justiça, meu Deus, sabe? Esses grupos aí, ai, como eu faço parte da trupe. Não faço. Para mim é o básico do ser humano. Isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Vamos fazer o certo e vamos tentar corrigir o errado. É isso para mim, isso é o básico do básico. Mas dá? Tem condição? Eu lamento muito assim ter que gravar esse vídeo trazendo essa perspectiva de mais um acontecimento. E novamente, o acontecimento em si, infelizmente a gente vai ficando acostumado, mas a revolta aqui é com essa abordagem, essa tentativa de resposta, se é que há. Você acha que há? Deixa o seu comentário aí sobre essa situação do futebol italiano, se há correção, se há uma perspectiva para se melhorar nessa questão, pensando em punição e tudo mais, se é que vai acontecer. Eu duvido. Eu, assim, não é segredo para ninguém que acompanha esse canal aqui, sabe o quão crítico eu sou com o futebol italiano, mas sou absolutamente apaixonado por ele também. Por mais ruim que seja. Quem acompanha as lives sabe que eu acordo cedo aí para assistir Lecce versus Salernitana, Udinese versus Torino, eu vou embora. Para mim não tem tempo ruim. Agora vamos falar da coisa ruim natural, não esse tipo de coisa, né? Mas enfim, é a nossa função reagir a esse tipo de acontecimento. Mais uma vez, deixo o convite para você deixar o seu comentário. O que você está pensando sobre toda essa situação? Tem solução? Não tem? As coisas vão piorar? E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima!